No dia 18 de abril de 2005, estava havendo o conclave para a eleição do novo Papa. São João Paulo II havia falecido e os bispos cardeais estavam todos reunidos. Ocorreu uma missa e na homilia lá estava o cardeal Josef Ratzinger. E lá ele fez uma homilia que serviu tanto para o seu pontificado como serve para nós nos dias de hoje, devido à tamanha atualidade de suas palavras e que nós aqui no canal fazemos questão de que você ouça na íntegra. Nesta hora de grande responsabilidade, ouvimos com particular atenção o que o Senhor nos diz com suas próprias palavras. Das 3 leituras, eu gostaria de escolher apenas alguns passos, o que nos interessa diretamente em um momento como este. A primeira leitura oferece um retrato profético da figura do Messias, um retrato que recebe todo o seu significado a partir do momento em que Jesus lê esse texto na sinagoga de Nazaré, quando ele diz: "Hoje, esta escritura foi cumprida." No centro do texto profético, encontramos uma palavra que, pelo menos à primeira vista, parece contraditória. O Messias, falando de si mesmo, diz que é enviado para promulgar o ano da misericórdia do Senhor, um dia de vingança para o nosso Deus. Ouvimos com alegria o anúncio do ano da misericórdia. A misericórdia divina estabelece um limite para o mal. Disse o Santo Padre, Jesus Cristo é a misericórdia divina em pessoa. Encontrar Cristo significa encontrar a misericórdia de Deus. O mandato de Cristo tornou-se nosso mandato através da unção sacerdotal. Somos chamados a promulgar, não apenas em palavras, mas com a vida e com os sinais eficazes dos sacramentos, o ano da misericórdia do Senhor. Quanto mais somos tocados pela misericórdia do Senhor, mais nos solidarizamos com seu sofrimento, nos tornamos disponíveis para completar em nossa carne o que está faltando nos sofrimentos de Cristo. Vamos para a segunda leitura, para a carta aos Efésios. Aqui é essencialmente uma questão de 3 coisas. Primeiro, ministérios e carismas na igreja, como dons do Senhor ressuscitado e ascendeu ao céu, portanto, do amadurecimento da fé e do conhecimento do Filho de Deus como condição e conteúdo de unidade no corpo de Cristo e, finalmente, da participação comum no crescimento do corpo de Cristo, isso é, da transformação do mundo em comunhão com o Senhor. Vamos nos deter apenas em 2 pontos. A primeira é a jornada rumo à maturidade de Cristo. Então, o texto italiano diz: um pouco simplificador, mais precisamente de acordo com o texto grego, deveríamos falar da medida da plenitude de Cristo, a qual somos chamados a chegar para ser verdadeiramente adultos na fé. Não devemos permanecer crianças na fé, em um estado de minoridade. E o que é ser criança na fé? São Paulo responde: significa ser jogado pelas ondas e trazidos aqui e ali por qualquer vento de doutrina? Uma descrição muito atual. Quantos ventos de doutrina conhecemos nas últimas décadas? Quantas correntes ideológicas? Quantas modas de pensamento? O pequeno barco de pensamento de muitos cristãos tem sido muitas vezes agitado por essas ondas, jogadas de um extremo ao outro, do marxismo ao liberalismo, até à libertinagem, do coletivismo ao individualismo radical, do ateísmo a um misticismo religioso vago, do agnosticismo ao sincretismo e assim por diante. Todos os dias, novas seitas nascem e o que São Paulo diz sobre o engano dos homens, sobre a astúcia que tende a atrair o erro, é percebido. Ter uma fé clara, de acordo com o credo da Igreja, é muitas vezes rotulado como fundamentalismo, enquanto o relativismo, isto é, deixar-se levar aqui e ali por qualquer vento de doutrina, aparece como a única atitude digna dos tempos de hoje. Está sendo estabelecida uma ditadura do relativismo que não reconhece nada como definitivo e que deixa como última medida apenas seu próprio ego e seus desejos. Em vez disso, temos outra medida, o Filho de Deus, o homem verdadeiro. Ele é a medida do verdadeiro humanismo, adulto. Não é uma fé que segue as ondas da moda e as últimas novidades. Adulto e maduro é uma fé profundamente enraizada na amizade com Cristo. É essa amizade que nos abre a tudo o que é bom e nos dá o critério para discernir entre o verdadeiro e o falso, entre o engano e a verdade. Precisamos amadurecer essa fé adulta, devemos guiar o rebanho de Cristo para essa fé. E essa fé, somente fé,
que cria unidade e é realizada na caridade. A esse respeito, São Paulo oferece-nos, em contraste com as constantes aventuras daqueles que são como crianças lançadas pelas ondas, uma bela palavra: fazer da verdade na caridade, como fórmula fundamental da existência cristã. Em Cristo, verdade e amor coincidem. Na medida em que nos aproximamos de Cristo, mesmo em nossas vidas, a verdade e o amor se unem. A caridade sem verdade seria cega. A verdade sem caridade seria como um prato que tilintar. Chegamos agora ao Evangelho, de cuja riqueza eu gostaria de extrair apenas duas pequenas observações. O Senhor dirige-nos estas palavras maravilhosas: eu já chamo vocês de servos, mas eu chamei de amigos. Muitas vezes sentimos que somos, como é verdade, apenas servos inúteis. E no entanto o Senhor nos chama de amigos, Ele nos faz seus amigos, Ele nos dá sua amizade. O Senhor define a amizade de uma maneira dupla. Não há segredos entre amigos. Cristo nos diz tudo o que ouve do Pai. Ele nos dá sua plena confiança e com confiança também conhecimento. Ele revela seu rosto, seu coração. Ele nos mostra a sua ternura por nós, seu amor apaixonado que vai tão longe quanto a loucura da cruz. Ele se confia a nós, nos dá o poder de falar com seu ego. Este é seu corpo. Eu te absolvo. Ele confia seu corpo, a igreja, a nós. Ele confia as nossas mentes fracas, as nossas mãos fracas, a sua verdade. O mistério de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O mistério do Deus que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único. Ele nos fez seus amigos. E como responderemos? Mas o que significa Isaías quando ele anuncia o dia da vingança do nosso Deus? Jesus em Nazaré, em sua leitura do texto profético, não pronunciou essas palavras, concluiu ao anunciar o ano da misericórdia. Foi talvez este o motivo do escândalo que ocorreu após o seu sermão? Nós não sabemos. Em todo caso, o Senhor ofereceu seu comentário autêntico a essas palavras com a morte da cruz. Ele carregou nossos pecados em seu corpo na madeira da cruz, diz São Pedro. E São Paulo escreve aos Gálatas: Cristo nos redimiu da maldição da lei, tornando-se uma maldição para nós. Como está escrito: maldito seja aquele que está pendurado no madeiro, porque em Cristo Jesus a bênção de Abraão passou para os gentios e nós recebemos a promessa do Espírito da fé. A misericórdia de Cristo não é uma graça barata, não supõe banalização do mal. Cristo traz o seu corpo em sua alma todo o peso do mal, toda a sua força destrutiva. Ele queima e transforma o mal em sofrimento no fogo do seu amor sofredor. O dia da vingança e o ano da misericórdia coincidem no mistério pascal, em Cristo morto e ressuscitado. Esta é a vingança de Deus. Ele próprio, na pessoa do Filho, sofre por nós. O segundo elemento com o qual Jesus define a amizade é a comunhão de vontades. Idem velen, idem nolens. A definição de amizade era também para os romanos: vocês são meus amigos se fizerem o que eu te ordeno. A amizade com Cristo coincide com o que a terceira questão do Pai Nosso expressa: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Na hora do Getsêmani, Jesus transformou nossa vontade humana rebelde numa vontade confirmada e unida à vontade divina. Ele sofreu todo o drama da nossa autonomia e, precisamente ao trazer a nossa vontade para as mãos de Deus, Ele nos dá a verdadeira liberdade. Não como eu quero, mas como você deseja. Nessa comunhão de vontades, nossa redenção se realiza, sendo amigos de Jesus, tornando-se amigos de Deus. Quanto mais amamos a Jesus, mais o conhecemos, mais cresce nossa verdadeira liberdade, cresce a alegria de ser redimida. Obrigado, Jesus, pela sua amizade. Outro elemento do Evangelho que eu queria mencionar é o discurso de Jesus sobre dar frutos. Eu te constituí para que você possa dar frutos e seus frutos possam permanecer. Aqui aparece o dinamismo da existência do cristão, do apóstolo. Eu te formei para ir. Devemos ser animados por uma santa inquietação, a ansiedade de levar todos o dom da fé, da amizade com Cristo. Na verdade, o amor, a amizade de Deus nos foi dada para que também possa alcançar os outros. Recebemos a fé para dar aos outros. Somos sacerdotes para servir aos outros. E devemos trazer uma fruta que permanece. Todos os homens querem deixar um traço que permanece. Mas o que resta? Dinheiro? Não. Até os edifícios não permanecem. Os livros também. Depois de um certo tempo, mais ou menos longo, todas essas coisas desaparecem. A única coisa que permanece para sempre é a alma humana.
o homem criado por Deus para a eternidade. O fruto que permanece é, portanto, o que semeamos nas almas humanas: amor, conhecimento, o gesto capaz de tocar o coração, a palavra que abre a alma para a alegria do Senhor. Então, vamos orar ao Senhor para nos ajudar a dar frutos, um fruto que permanece. Só assim a terra é mudada do vale das lágrimas para o jardim de Deus. Finalmente voltamos mais uma vez à carta aos Efésios. A carta diz, com as palavras do Salmo 68, que Cristo, ascendendo ao céu, deu dom aos homens. O vencedor distribui presentes, e esses dons são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Nosso ministério é um dom de Cristo para os homens, para construir seu corpo, o novo mundo. Nós vivemos o nosso ministério assim, como um dom de Cristo para os homens. Mas, acima de tudo, agora rezamos o Senhor insistentemente, porque depois do grande dom do Papa João Paulo II, nos dê novamente um pastor segundo o seu coração, um pastor que nos guie ao conhecimento de Cristo, ao seu amor, à verdadeira alegria. Amém.